Pessoal, o assunto é causa extintiva de punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal, ok? Lá no artigo 107 do Código Penal, inciso 1, tem a morte do agente como a primeira causa extintiva da punibilidade. Morreu o agente, extinguiu a punibilidade, acabou o processo. Uma vez uma cliente queria que mesmo com o meu cliente, o meu constituinte, tendo falecido, ela queria que continuasse o processo para provar a inocência dele. Não tem como fazer isso, tá? O que o juiz vai prestar atenção nisso aí? Ele tem que primeiro ouvir o Ministério Público, ouvir o MP, Ministério Público, e ele também tem que ter em mãos a certidão de óbito, ok? Netinho, muito simples esse tema, não é tão simples pelo seguinte: essa certidão de óbito pode ser falsa. Ele consegue uma certidão falsa, arquiva o procedimento, fica livre aí, pega, quem sabe, uma identidade falsa também. Às vezes o agente, o réu, tem uma sentença muito alta para ser cumprida, não é? E aí, qual o posicionamento disso, né? O posicionamento em tese seria o seguinte: não existe a revisão criminal chamada de pró-sociedade, em prol da sociedade, que chama pró-societate, pró-societate, não é? Não existe isso. Aí você imagina, então acabou o caso, ele usou a falsa e arquivou. Não acabou. Por quê? Porque o STF e o STJ têm decidido pela revogação, tem decidido que pode revogar, tá, o despacho que julgou extinta a punibilidade. A punibilidade. Então vai revogar, tá? Por quê? Porque a decisão, o despacho que julgou, se fundou, né? Fundamentou, pode colocar se fundamentou ou se fundou em quê? Em fato juridicamente inexistente. Fundamentou em fato jurídico inexistente. E aí, não pode produzir efeito, não é? O STF, por exemplo, tem lá no seu HC 60.095 do Rio de Janeiro. E o STJ tem lá no seu HC 31.234 de Minas Gerais. Em relação a essa causa extintiva de punibilidade, morte do agente, a situação a ser aí debatida é só essa questão da certidão falsa. Se pode ou não, diríamos, reabrir o processo, retomar o processo, não é? Então ficava muito fácil, uma pessoa que é aí perseguida por um ato de homicídio, pena alta, latrocínio ou qualquer pena alta, 30 anos de prisão, por exemplo, arruma uma atestado de pena falsa, ele está foragido, extingue, depois ele ia pagar só pela falsidade documental, né? Então é isso aí, a primeira causa extintiva de punibilidade. Já o segundo inciso, o inciso 2 do artigo 107, traz 3 situações de extinção de punibilidade, que são anistia, graça e o indulto, famoso. Esse é muito famoso, chamado de indulto de Natal, né? Vamos lá, vamos começar com a anistia. O que seria a anistia? Seria a renúncia do ius puniendi do Estado,
né? Seria nada mais, nada menos do que um perdão. Eu vou perdoar. É o perdão para quem praticou infrações. Ok? Vai perdoar a pessoa. A competência da União, que está lá no artigo 21, 17 da Constituição da República, 21, 17 da Constituição da República, ok? O momento que ela pode ser concedida. Ai, meu Deus, cadê? Achei. O momento que ela pode ser concedida pode ser frações, pode ser antes ou depois da sentença. Então a pessoa pode estar sendo acusada só ou pode estar sendo já condenada. Ok? Ficou um pouquinho espremidinho aqui. Mas é sentença. Sentença. Ok? Antes ou depois da sentença, em qualquer momento lá. Né? A lei de crimes hediondos, Lei 8.072, ela veda a anistia. Ela veda a anistia. Ok? Nós temos nome para essas anistias, que pode cair em concurso, por exemplo. Se for antes da sentença, ela é chamada de própria. Se for depois da sentença, ela é chamada de imprópria. Então, qual a anistia que tem? O que é anistia? Perdão. Competência de quem? Da União. Lei 8.072 veda anistia. Ela pode ocorrer antes da denúncia, antes da sentença e depois da sentença. Antes chama própria, depois chama imprópria. Não é? Já graça e indulto é praticamente a mesma coisa. Seria também um perdão, mas quem concede ela, quem concede ambas, quem concede é o presidente. O presidente da República. Tá? Ele vai conceder para os dois, tanto a graça como o indulto. Só que tem uma situação que é o seguinte: a graça sempre é concedida individualmente. É individual. E o indulto já é coletivo. Tá? Coletivo. Engraçado é que a graça, ela pega o apelido de indulto individual. Qual que é o apelido da graça? O apelido dela é indulto individual. É o apelido da graça. Né? A graça tem que ser pedida. A graça, tá? A parte pode pedir, o promotor pode pedir, né? O conselho penitenciário pode pedir, a autoridade administrativa, o diretor do presídio pode pedir. Então a graça vai por meio de petição. A pessoa vai pedir. Já o indulto, não, o indulto, ele é concedido anualmente. Anualmente, todo ano. Por isso que eles chamam de indulto de Natal, por quê? Porque ele vem na época do Natal. Aí fala, indulto de Natal. Tem mais uma coisinha só aqui que é interessante no indulto e na graça, que é o seguinte: não se concede nem graça nem indulto, não se concede
graça ou indulto em crimes da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, né? Eu gosto sempre de marcar hediondo com um Hzinho maiúsculo assim, para os meus alunos. Então, não se concede graça e indulto para a Lei 8.072. Só que nós temos um ponto interessante que cai nos concursos, que é o seguinte: a tortura é crime que está lá na Lei de Crimes Hediondos e assemelhados aos hediondos. E a lei de tortura, que é a Lei 9.455 de 97, lá no parágrafo 6º do artigo 1º, parágrafo 6º, sabe o que lá fala? Lá fala que a tortura é inafiançável e que não pode conceder para a tortura nem graça, nem anistia. Então, a lei de crime hediondo proíbe graça e indulto, mas nós temos a tortura que proíbe graça e anistia. Ou seja, a lei de tortura abriu possibilidade para, nos crimes de tortura, o agente ser beneficiado com o indulto. Ok? E esses são os pontos interessantes das situações de graça, anistia e indulto. O inciso 3 do artigo 107 fala da retroatividade de lei que não considera fato como criminoso. Ou seja, é praticamente o abolício do crime. O que acontece? Olha, a pessoa praticou um crime aqui e responde com a lei X. E o processo continua. Aí vem uma lei Y que revoga aquele crime. Então deixou de ser praticado o crime, né? Esse aqui você pode acompanhar na nossa aula de retroatividade, ultraatividade e irretroatividade. Então essa causa extintiva de punibilidade é simples, ok? Nada mais é do que o famoso abolitio criminis. É abolício. É abolítio que escreve, mas fala abolício, ok? Como quarto tema, ou quarto inciso das causas extintivas de punibilidade, nós temos a prescrição, que o Estado perde o direito de punir e perde o direito de executar. Ele perde o direito de punir, perde o direito de executar pelo lapso temporal. Nós temos uma aula especial aí de prescrição e no minutopenal.com.br tem todo o curso de prescrição, ok? minutopenal.com.br. Lá tem o curso do início ao fim de prescrição, que é um tema separado. E tem aqui a decadência, que é a perda do direito de ação, porque não foi exercido dentro de 6 meses. Ou você não representou para ocorrer a decadência, ou você não ofereceu a queixa crime, ok? É um dos dois só. Se você não ofereceu a representação, pode ocorrer a decadência. Se você não oferecer a queixa crime, pode também ocorrer a decadência. Okay?
A perempção, primeiro, que ela só vai acontecer nas ações privadas exclusiva e personalíssima. Só ocorre nessas duas, tá? Ah, Netinho, não ocorre na subsidiária da pública? Não. A perempção só ocorre nessas duas. E aí a regra dela está lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui está o fato. Vai ter um momento que vai oferecer a queixa. Ofereceu a queixa. E o processo continua. Nesse intervalo aqui, ó, da ação penal, é que ocorre a perempção. A perempção ocorre depois de promovida a queixa. Então, quando acontecer algum tipo de inércia da defesa, nesse período é que vai acontecer a perempção. E esse tipo de inércia está previsto lá no artigo 60. Por exemplo, um dos tipos de inércia é se ele deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. É um dos tipos de inércias que tem lá no artigo 60 do Código Penal. Ô Netinho, então quer dizer que para mim entender perempção eu preciso estudar o 60 do CPP. Perfeito! É isso que você tem que fazer. Um outro motivo, por exemplo, é ele não comparecer. Não comparecimento sem motivo justificado. Tá? Netinho vai não comparecer aonde? Em qualquer ato do processo, que ele é chamado. Né? Comparecimento. Ok? Então, a perempção, você tem que analisar ele lá no artigo 60 do Código Penal e quais são as regras de perempção. Já no inciso 5, nós temos a renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido, que tem uma aula separada aí, tá, no meu canal. É só vocês digitarem ação penal, renúncia e perdão do ofendido, que tem ela completinha, uma aula dedicada a essas duas formas de extinção de punibilidade. Tá? A última delas é o inciso 6, que fala sobre a retratação do agente nos casos previstos em lei. Que aí eu digo para vocês, os casos previstos em lei são os CD falso. Okay? C de calúnia, se houver a retratação, a pessoa voltar atrás, né, no que ela diz. É o ato pelo qual a gente reconhece o erro que cometeu e fala para a autoridade desdizendo, retirando tudo que ela disse. Não é? Ah, eu falei que ela tinha pegado dinheiro na minha bolsa, mas é mentira, eu sei que ela não pegou, estou voltando atrás, excelência. Né? Difamação. E aí, lá em cada caso, você tem que saber até que ponto é admitida a retratação. Nesses casos, são até a sentença. E o falso está aqui porque é o falso testemunho ou a falsa perícia. Ou a falsa perícia. E estes aí são os casos, até então, das causas extintivas de punibilidade. E nós temos a última, no inciso 9, que trata-se do perdão judicial. Perdão judicial.
Netinho, cabe perdão judicial em todas? Não, claro que não. Claro que não. Você tem que pesquisar na lei. A lei vai te dizer em quais casos existem, tá? A lei vai te indicar quais são os casos que existem. Você pega lá no artigo 121 do Código Penal, em seu artigo 5º, traz uma redação da seguinte maneira: na hipótese do homicídio culposo, 121, parágrafo 5º, é um caso de perdão judicial. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Você vê alguns casos onde o pai esqueceu o filho dentro do carro e a criança faleceu. Eu já tive um caso real de marido capotando o carro, perdendo a esposa, não é? E aí ficou sozinho criando os filhos, por exemplo, e aí o juiz aplicou também o perdão judicial, né? Então, recapitulando, veja, nós temos a morte do agente como primeira causa, tem a situação da certidão de óbito falsa, que precisa uma dedicação especial no seu estudo. Nós temos a anistia, a graça e o indulto, ok? A diferença aí tem que ser estudada, tem que ver qual que a lei 8.072 deixa acontecer e qual que não deixa, a situação especial da tortura, a retroatividade que deixou de considerar crime antes do que era considerado, o famoso abolício criminis, a prescrição, que merece dedicação de um capítulo longo e próprio, né, porque é um tema muito vasto, a decadência, que acontece quando a pessoa não representa ou não oferece queixa-crime no prazo legal, e o nosso Código Penal fala que o prazo legal até então é 6 meses da data em que veio a saber quem é o autor do crime. A perempção, que acontece nas ações privadas, exclusiva e personalíssima, ok? E aí as possibilidades de perempção, estão lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. A renúncia e perdão do ofendido, tem uma aula de capítulo próprio aí no YouTube, é só procurar ação penal, renúncia e perdão do ofendido que você vê. Retratação, são os casos cabíveis em lei. Manhãzinha, macetinho para decorar CD falso, calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia, são os casos cabíveis no Código Penal. E o perdão judicial, que também são os casos previstos em lei, né? Só os casos previstos em lei, como o artigo 120, o parágrafo 5º, que admite perdão. Você não pode inventar um perdão judicial. Tem que ser nos casos previstos em lei, ok? Um abraço. Visite lá minutopenal.com.br, que tem o curso de prescrição e tá vindo aí também, daqui a alguns dias, dicas práticas de tribunal do júri, ok? Um abraço.